pessoal, sejam bem-vindos a mais um Formiga na Tela, o videocast semanal do site Formiga Elétrica. E hoje nós vamos falar sobre a temática viagem no tempo. Vamos falar um pouquinho de ciência, falar um pouquinho de filosofia e como isso influencia as artes e como as artes influenciam esses primeiros. It was disconcerting to see the sun arc in less than a minute. Acho que é interessante nessa questão do tempo ser usado, a relatividade do tempo ser usado como elemento narrativo nas histórias, elemento não apenas de plot twist, mas também um elemento que permeia a narrativa como um todo, né? E assim, essa questão do tempo, só para a gente entrar... Bom, ninguém aqui é físico, tá? Então, de maneira nenhuma a gente pretende explicar o tempo como uma quarta dimensão, mas só para jogar uma ideia, a gente tem essa ideia das três dimensões, né? Então eu posso ir para frente, para trás, de um lado para o outro, pular, me abaixar, tal, tudo mais. E daí vem o tempo, que é a flecha que a gente só consegue seguir numa direção, né? A gente até discutiu no programa passado sobre Blade Runner a questão da longevidade dos replicantes, né? Onde o tempo ele é definido apenas pela entropia, né? Então se você vê uma imagem de um pêndulo, você não tem como atestar qual é o tempo que ele está, se ele está no passado, se é uma projeção do futuro, porque ele sempre está naquele mesmo movimento. Só que a partir do momento que você vê o desgaste, a partir do momento que você tem noção da entropia, você já consegue se localizar. Todos os pressupostos científicos, todos os objetos de investigação da ciência, eles foram primeiro estabelecidos pela filosofia. E o tempo também é um desses objetos de estudo. E, curiosamente, um dos primeiros textos em que a gente tem um pensador se debruçando sobre essa questão do tempo, é de ninguém menos que Santo Agostinho. Quando ele escreve Confissões, ele... Onde o tempo termina, né? Exato, onde ele suspende a noção do tempo enquanto um fenômeno natural, enquanto uma vivência orgânica, e passa a pensar a questão do tempo divino, que obviamente tinha todo um escopo religioso e tal, necessariamente por quem era, mas o questionamento do tempo como sendo algo, primeiro, um objeto de investigação filosófica, não necessariamente algo determinado, etéreo, e segundo, algo que não funciona de maneira orgânica, em conjunção com a natureza, já estabelece um precedente de pensamento sobre o que é o tempo, que é a pergunta que assim, é o sufixo de praticamente todo questionamento filosófico. O que é? Como funciona? Por que existe? Bom, posteriormente sobre isso também, a pesquisa do Einstein, ela impulsionou também outros questionamentos filosóficos, como, por exemplo, Heidegger e Husserl, principalmente o Heidegger, quando ele propõe diversos níveis de percepção da temporalidade que são internas aos seres humanos. Você imagina, então, a natureza externa do tempo. Mas esses questionamentos, eles são importantes nesse sentido, porque quando a gente começa a trabalhar com a questão dos paradoxos lógicos necessários à investigação do tempo, e a questão dos paradoxos e da reformulação da lógica era uma questão muito cara aos matemáticos e filósofos na virada do século XIX para o XX, junta tudo isso que a gente está propondo e se reflete posteriormente na ficção científica. A ficção científica, tanto no cinema quanto na literatura, se utiliza muito desses paradoxos matemáticos e filosóficos que tiveram origem nas pesquisas de Einstein, mas que têm precedentes na filosofia, para desenvolver as suas próprias ideias de como o tempo funciona. E aí a gente tem aquele reflexo dos questionamentos propostos pela ficção científica na ciência e depois na filosofia. A gente tem todo esse caminho de volta. Mas então eu disse, nesse referencial o periélio de Mercúrio teria precedido na direção oposta. É uma ótima história. Muito engraçado, Dr. Hawking. Veja, Sr. Isaac, a piada depende da compreensão da curvatura relativística do espaço-tempo. Se dois referenciais não inerciais estiverem em movimento Não me subestime, senhor. Eu inventei a física. Muitas vezes a ficção científica ela é vista até como algo de não tanto valor artístico, né? Ela é meio relegada a isso, e isso é uma falácia inacreditável, pois ela tem muita riqueza. Às vezes ela consegue até ser mais profunda do que uma narrativa exclusivamente dramática, assim, mais naturalista, né, por assim dizer. Justamente que ela consegue pegar
algo mais conceitual a partir de um lance da ciência e traz aqui para o nosso mundo um pouco mais aristotélico, né? Assim. Só que daí, a partir daí, é o lance do pensar, é o lance do interpretar e consegue... Imagina, quando você conta uma história de vida, você consegue pensar, gerar aplicabilidade. Só que quando você pensa num conceito, você consegue pensar nesse conceito durante praticamente todo o período da sua vida. Quando você é jovem, quando você é mais adulto, quando você for ficar velho, você consegue mudar essa aplicabilidade e ter várias ideias em cima de um mesmo conceito. E só para terminar o gancho da ciência, daí a gente parte na narrativa, o que é interessante, né? Pegando a ciência. Então, Einstein chegou e falou, ok, pensando em Newton, você tem um referencial e a partir desse referencial tudo vai mudar. Então, se você tem um objeto em movimento, se você também está em movimento, a percepção que você tem desse objeto é diferente de quem está parado. Quando você vai brincar com a luz, é diferente. A velocidade da luz ela vai ser percebida da mesma forma para alguém que está parado e alguém que também está em movimento. E então, ok, então, mas como é que isso acontece? Isso é totalmente anti-intuitivo, né? Por isso mesmo foi muito complicado disso aí ser provado. Então, Einstein falou, ok, Maxwell está certo e Newton está errado nesse domínio de validade. Beleza. E daí então a gente pensa, ok, então se a velocidade da luz ela permanece constante, como é que a gente mede velocidade? É uma relação entre espaço e tempo. Então, se a velocidade está constante, o outro lado da equação tem que mudar, né? Então, tempo e espaço relativo. Então a gente já começa a imaginar, ok, a ciência valida uma viagem no tempo para o futuro. Planetas macacos, o próprio interestelar, tudo isso usa. Então, ok, os próprios satélites de GPS, eles precisam dessa correção da relatividade restrita de Einstein para funcionar. Só que, quando a gente fala de histórias de viagem no tempo, com máquina do tempo e tudo mais, é engraçado que assim, muitas usam a viagem para o futuro, mas as que mais instigam são justamente as que vão na viagem ao passado, né? Estamos viajando no tempo nesse exato instante. Quem está assistindo esse vídeo nesse exato instante está viajando no tempo. Se não fosse pelo tempo, isso aqui não seria um vídeo. Porque começa por aí. Mas também porque a nossa percepção, o cérebro humano, hoje a ciência sabe, que nós observamos e interpretamos tudo com um delay. Nós temos esse espaço de tempo em que nós captamos as informações do mundo externo, que o nosso cérebro processa essas informações e depois devolve como os nossos sentidos interpretam isso que está acontecendo ao nosso redor. Então, essa imagem que você está vendo, esse som que você está ouvindo, ele necessariamente está alguns centésimos, milésimos de segundo atrasado. O seu cérebro está viajando no tempo, porque nós não estamos aqui agora, nós estamos um segundo para trás. Nós estamos sempre, permanentemente, correndo para chegar aonde nós deveríamos estar. Tem até uma brincadeira, né, que assim, os fãs de quadrinhos sabem, e que virou objeto de algumas histórias bem interessantes. O único ser humano que a gente conhece que realmente vive o tempo como ele é o Flash. Porque ele é o único cara que consegue estar onde a informação que os sentidos dele captam também estão. E é por isso que a gente tem aquelas imagens, inclusive por isso o Flash é um personagem que viaja tanto no tempo, essa questão, né? A gente tem aquelas imagens do Flash com o tempo parado ao redor dele quando ele está aceleradaço ao máximo. Fora os paradoxos, né? Ignorando tudo. Porque a partir do momento que o Flash começasse a correr, no momento que ele parasse, o universo já teria deixado de existir. Né? Exatamente, com aquela coisa da massa infinita, enfim, nós estaríamos todos no traseiro do Flash agora. Mas... Não só isso, cara, as pesquisas mais recentes, né, de neurociência e tal, elas... Tipo, começaram a especular que o cérebro antecipa algumas coisas que, em tese, elas seriam completamente caóticas, completamente randômicas, né? Por exemplo, se derrubar essa caneca agora, meu cérebro ia perceber, ou melhor, meus olhos, assim, a minha reação enquanto ser humano, assim, quando a caneca estivesse no ar e tal, meu cérebro ia mandar um impulso para o meu corpo reagir, tentar pegar a caneca, sei lá, se eu ia conseguir pegar e tal. Mas algumas pesquisas começaram a especular que talvez o cérebro já tenha um certo vislumbre de que a caneca já estaria no caminho antes dela de fato ser derrubada, entendeu? Então isso já mostra também bagunça completamente nossa percepção do tempo, tal, a forma como as pessoas normalmente pensam nisso, né? E assim, falando no grande público, o público que vai no cinema, né? Finalmente entrando no cinema... Até por tudo que foi falado aqui, até chegar no Interestelar, né, nessa questão de tempo, demorou pra caramba, né? Mas o cinema, ele já estava
pensando aí na viagem no tempo, lá desde 1921, no cinema mudo, quando eles adaptaram a obra do Mark Twain, né, que é um Yankee na corte do Rei Arthur, que hoje é um filme que não tem nenhuma cópia completa. E é interessante também pensar na forma como um próprio filme mudo de 21 já estava brincando com uma metalinguagem, porque o cara que viaja, o engenheiro que viaja para o tempo do Rei Arthur, é um cara que estava lendo o livro do Mark Twain. Então ele já faz um certo paradoxo ali dentro do filme, né? E ele até ganhou uma refilmagem em 1930, já sonoro e tal, virou um musical em 49 com o Bing Crosby. Eu não sei se entre um e outro já teria algum outro filme que tenha lidado com essa questão, mas em 1930 a gente tem o Just Imagine, né, que é um cara que é atingido por um raio em 1930 e ele acorda em 1980, né, aonde as pessoas não são designadas por nomes, elas são designadas por números ou letras, né? Olha aí, o prisioneiro, né? O prisioneiro. O foreshadow do prisioneiro. Os bebês não são mais gestados no corpo das mães, eles são gestados em tubos, né? Olha aí, Admirável Mundo Novo, exatamente. E isso é bem bacana, né? Você pensar que de uma forma simples já era um negócio. É claro, aqui não está lidando com nenhum tipo de paradoxo, com nenhum tipo de especulação científica, entre aspas, séria, né? Ele está lidando num caso, num cara que vai para o passado, né, que interage aí com pessoas de fora do tempo dele, e outro olhando lá na frente para o futuro e tentando imaginar de uma forma simplista, né, como é que seria esse mundo, né? Independente de tudo, independente da ciência, né, isso sempre foi uma coisa que fascinou o ser humano, né, essa questão, o que tem para lá e o que teria sido lá atrás, né, se eu pudesse interagir. As questões que a ficção científica oferecem para a ciência e para a filosofia são muito úteis. Todos os filmes e quadrinhos e mesmo os jogos que a gente conhece que trabalham com o tema, eventualmente ou propõem ou trabalham com questões que são relevantes para serem investigadas. Mas devido ao fato de nós ainda não conhecermos a natureza do tempo, talvez nenhum filme, quadrinho ou jogo tenha oferecido a questão certa a ser investigada, porque afinal de contas é assim que a ciência e a filosofia funcionam. Fazer as perguntas certas para você chegar às respostas certas. Mas a gente ainda não teve a questão correta que necessariamente nos oferece uma visão de como o tempo realmente funciona e do que ele é. Então, todas essas obras, elas oferecem um escopo narrativo, mas esse escopo narrativo necessariamente sempre cai em um determinado paradoxo. Para começar, eu nem sei o que estou fazendo aqui. O tema de viagem no tempo vai voltar aqui em algum momento do futuro, provavelmente, já que no passado a gente ainda não conseguiu. Você não sabe. Eu não sei, talvez. Então, ó, Formiga na Tela número 7 vai ser sobre... Bom, mas então, pessoal, a ideia agora, a gente falou um pouquinho sobre essa temática no geral, depois a gente vai retornar aqui falando de alguns filmes e falando sobre essa questão da viagem no tempo propriamente nesses filmes, como trabalho. A gente pode voltar a falar de Interestelar, do próprio De Volta para o Futuro, enfim. Coloquem nos comentários os seus filmes favoritos de viagem no tempo, tal, deem sugestões para que a gente retome esse tema aí aprofundando em uma obra específica. Bom, pessoal, agora a gente vai falar um pouquinho da nossa experiência no The Escape Game, onde a gente visitou a sala Máquina do Tempo, né? Foi uma experiência super legal. Foi divertido pra caramba, cara. A sala, ela tem uma dinâmica muito diferente daquelas que a gente havia visitado antes, o que tornou a experiência ainda mais divertida, né? Porque a gente, inclusive, quase se deu mal, porque a gente entrou falando, mas a gente já ownou essa porra aqui, vamos passar correndo. Não passamos correndo, porque a gente precisou dar um reboot no cérebro. Não, precisamos pensar diferente. E a parte mais divertida é essa, cara. Você pensa, você precisa pensar, cara. Você tem que manter o seu cérebro, a sua mente lógica funcionando assim full time, cada segundo da hora que você tem para resolver, senão você fica pelo caminho, cara. Eu acho que quem nunca participou de um escape game, ele tem vai sentir um certo baque, né, assim, porque agora que a gente já fez, né, 2. A gente só foi 2, né? É isso? Exatamente. Se você começa a pegar um pouquinho o jeito de como funciona, né? Essa brincadeira. E é super legal, né, cara? É super divertido, é bacana o trabalho em equipe que você faz, né? Discussões internas, e você tem que realmente pensar. E nesse em particular, né, nesse escape game que a gente foi, ele tem uma cenografia super legal, né? Talvez que eu fiquei mais impressionado, né, pela cenografia. A sala mais bem montadinha.
E vale a pena, cara, é super legal. Eu acho que quem nunca foi em nenhum desse tipo de jogo, né, vale a pena. E quem vai uma vez vai querer outra, mais um, vai querer diversas vezes. Não, e você falou do trabalho em equipe. Depois que você faz esse em específico, eu achei que dá pra você ter uma ideia muito melhor de por que as pessoas usam esse tipo de game no meio corporativo. Porque se você não sabe cooperar com as pessoas, você não faz nada. Não, vocês absolutamente vão se matar nada. no meio lá, você não consegue cooperar. Exatamente. A gente que já foi pensando como equipe, a gente quase miou no meio do caminho porque a gente não se comunicou capaz direito. das pessoas começarem a brigar em vez de começar a se ajudar, entendeu? Eu acho isso muito interessante. E uma coisa legal é que, assim, normalmente quando você tem outros tipos de jogos, por exemplo, sabe, um FPS da vida, um hack slash, enfim, você vai jogando um, meio que os outros, é claro, tem suas diferenças, mas você pegou o jeito de um, você meio que pega o jeito de todos. Por mais que nesses jogos de escape a gente já participou de 2 e tal, a gente meio que já tá o mindset, ok, como nós devemos trabalhar, mesmo assim a experiência, felizmente, está sendo sempre diferente. Então, não enjoa, vicia. A gente saiu de lá, terminamos a sala, tava super tarde, mas a gente falou, pô, será que a gente pode fazer mais uma? Quase fizemos uma em seguida. Quase fizemos mais uma. Nós vamos fazer outras salas aí no The Escape Game e tudo mais. Fazendo com programas temáticos também. O objetivo é fechar o Formiga Elétrica e formar uma equipe profissional de Escape Game. Acho que o mais importante é justamente isso, é esse trabalho em equipe, esse modus aí de pensar que, primeiro, assim, você tem que pensar diferente. Você tem que pensar, de fato, um termo que eu odeio, mas aqui, de fato, você tem que fazer é pensar fora da caixinha. Odeio esse termo, mas aqui é verdade. E, assim, todo tipo de informação, nada é descartável, né? Então, tem a questão, a gente chegou lá, tivemos um briefing, e quando a gente estava tendo um briefing, a gente já estava pensando assim, ok, eu vou pensar assim, vou pensar assado e tal, só que daí com isso a gente deixou de prestar um pouquinho atenção no briefing, e isso complicou a gente ali, felizmente lá no meio do caminho a gente conseguiu se achar. Mas é uma experiência assim, você sai de lá extasiado, né? Você sai de lá empolgado, querendo falar sobre, querendo participar de outras salas e tal. Isso é genial. Outra coisa interessante, né, no The Escape Game, esse daí que a gente foi aí na Vila Mariana, é que além de ter temáticas variáveis, né, então a gente tem Máquina do Tempo, uma temática de ficção científica, tem lá também uma outra sala Drácula, né, então pegando mais o lado gótico, o lado fantástico, tem Assaltar o Banco, então pegando uma coisa um pouco mais pé no chão, realista. O Agente Secreto. O Agente Secreto, que daí pega o real, mas também tem o lado de fantasia, ficção científica. Então, é uma mescla, tem para todos os gostos. É um lugar super bacana, tem um ambiente lá grande para você fazer um happy hour com a galera, fazer uma festa. Tem salas com acessibilidade, que isso é bacana. Então, se você tem algum amigo cadeirante ou com algum problema de mobilidade, você tem salas totalmente acessíveis, isso é muito bacana. Eles receberam escolas também, o que mostra que também é divertido para todas as idades. Isso. Todo mundo pode ir lá e curtir a brincadeira. E é legal lembrar também que eles têm níveis diferentes de dificuldade, né? Não são todas muito difíceis, nem todas muito fáceis. Você pode... Claro que a gente passa por todas tranquilamente. Não, claro, Principalmente as mais fáceis que as crianças, as excursões, a gente não sabe. E então a pessoa não precisa ter medo de chegar lá e falar, não vou conseguir fazer, nunca fiz isso, não sei. Você chega, conversa com o pessoal, ela te fala qual que tem uma dificuldade um pouco mais básica e você se diverte da mesma maneira. Agora fiquem com algumas palavrinhas do Guilherme, um dos donos do The Escape Game. Jogo de escape, um jogo de fuga, na verdade é um tema pensado, onde você vai ficar dentro de um quarto, esse quarto pode ter uma, duas, três ambientes diferentes, e você vai estar descobrindo enigmas, segredos, abrindo cadeados e sair dessa arapuca que você se encontra. Assim, muita gente vem para se divertir, é uma grande opção nova de lazer, está crescendo muito, não só aqui no Brasil, mas é um jogo que na Europa está consagrado, nos Estados Unidos também, mas também para o mundo corporativo, que a gente está fazendo alguns trabalhos já com excelentes resultados, onde a gente trabalha algumas habilidades como dinâmica de grupo, trabalho em equipe, raciocínio lógico, enfim, uma série de questões que você pode conseguir absorver e analisar através de um jogo desse.
Em algum momento aqui embaixo vai aparecer o nosso site, The Escape Game. Você entrando lá, você vai para primeiro conhecer os jogos, são 4 jogos que nós temos aqui hoje, e lá você depois vai ter uma agenda, onde você vai procurar qual é o melhor dia, o melhor horário para você. A casa abre normalmente das 13 horas até as 22 horas, quando é para o mundo corporativo, a partir das 8 horas da manhã, e aí você escolheu o horário, fez a sua reserva, pronto, já está pronto para vir se divertir. Nós temos um bar aqui com boa cerveja, refrigerantes, sucos, enfim, salgados. A gente tem a possibilidade de receber a pessoa que vem direto às vezes do trabalho, vem aqui, já faz um lanche antes, fica alimentado para ir gastar essa energia numa grande aventura. E também no corporativo nós trabalhamos festas, né, aniversários, não só de adultos, como também até de crianças, onde eles vêm, participam do jogo e depois confraternizam aqui no nosso espaço. Nós estamos localizados aqui na Vila Mariana, na rua Flávio de Melo, bem pertinho da estação do metrô Vila Mariana. O nosso site, theescapegame.com.br, você vai acessar, você vai se divertir. Tem um filme que mostra como é que é um jogo de escapada, bem gostoso. E nós estamos aí à disposição e gostaríamos muito que fôssemos seguidos por vocês nas nossas redes, Facebook e no Instagram também. Contamos com você. Então é isso, pessoal, esse aqui foi mais um Formiga na Tela. Dessa vez a gente falou um pouquinho sobre a temática Viagem no Tempo. Acesse o nosso site, formigaelétrica.com.br, dê um like aqui no vídeo, inscreva-se no nosso canal, siga a gente no Facebook. E é isso, até quarta-feira que vem.